Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade e ensina-me a amar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus misericordioso e amoroso esteja com você e com toda a sua família. Hoje é o 16º dia dos nossos encontros, das reflexões para a Quaresma na Divina Vontade. E aí eu sempre desejo que você esteja progredindo cada vez mais na sua vida espiritual, para que, entrando no santuário do Senhor, como nós ouvimos a canção, tenhamos esse progresso até chegar na plenitude da vida divina, que é habitar definitivamente com o Senhor. Esses 40 dias da observância quaresmal nos ajudam para isso. Dia após dia, nós vamos subindo um degrau, vamos sendo lapidados, vamos renunciando ao pecado, fazendo a experiência com a misericórdia de Deus, até atingir a estatura de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a santidade, e viver plenamente com Ele nos céus. Essas reflexões nós estamos fazendo, reflexões e orações, através desse livreto, Reflexões para a Quaresma, a Divina Vontade, que os nossos sócios já receberam, e você que não tem, pode acessar o nosso portal rs21.com.br, baixar o seu livreto e rezar conosco, fazendo um bom propósito diante de Deus de crescer na vida espiritual durante o tempo da Quaresma. E olha, nós temos um pedido muito especial para esse 16º dia, aquilo que é essencial para a nossa vida espiritual. Vamos pedir hoje a santidade. Aliás, é a essência da vontade de Deus a nosso respeito, é que sejamos santos, né? Sejamos santos e irrepreensíveis. Sejamos santos como nosso Pai, nosso querido Pai do céu é santo. E a gente vai refletir hoje aqui e lançar pistas e dicas para nós mesmos, né, Padre? Para os nossos queridos amigos. O que faz, o que impede a gente de chegar mais perto de Deus e nos abrir a essa santidade? O que faz isso? É o mundo? Somos nós? É o pecado em primeiro lugar? O Senhor, como sacerdote, ouvindo as confissões, sabe bem responder isso para nós, Padre Nilson. O pecado nos afasta da graça de Deus. Sobretudo, quando nós não fugimos das ocasiões de pecado e vamos ali cedendo às tentações, nos separa de Deus. Porque as paixões desordenadas, tudo aquilo, olha, o pecado e aquilo que é consequência do pecado vai nos afastando da vontade de Deus e vai nos afastando da santidade. Então, tem algo muito importante até, porque o batismo é, por excelência, o sacramento que perdoa pecados. Porque estamos envolvidos no pecado original, a graça do batismo nos tira a culpa original e nos insere na vida divina, nos faz filhos de Deus. O sacramento da penitência é o sacramento destinado a perdoar os pecados cometidos depois do batismo. E na linguagem antiga, até os escritores espirituais falavam disso, dizendo que o sacramento da penitência é como que um segundo batismo.
que nos Mas renova no sentido na de graça, dizer o seguinte, né? o primeiro batismo é o batismo nas águas. O segundo batismo é o batismo das lágrimas do arrependimento que nós apresentamos diante do Senhor para poder continuar vivendo a essência, que é a santidade. É no batismo que está a raiz de toda a santidade. Então, se nós perdemos durante o caminho, então é preciso pedir a graça, voltar ao sacramento da penitência para retomar, então, a nossa vida espiritual. E aí, pela graça batismal, nós chegaremos à vida eterna. Existem duas coisas que se pede quando, entre tantas graças, né? Mas quando o sacerdote pergunta primeiro o nome, né? Qual é o nome que você deu para o seu filho, para o afilhado? Os pais respondem. Pois o que você veio pedir à igreja para os seus filhos e para o seu filho e afilhado? A fé. E o que essa fé vai te dar? A vida eterna. Aí o sacerdote diz, no que consiste a vida eterna? A vida eterna consiste em construirmos a nossa história, que vai depois ser vivida em plenitude nos céus, construirmos aqui, neste tempo presente. E aí diz assim, consiste em viver plenamente os mandamentos, obedecer, a fé é isso, e para alcançar a vida eterna consiste em viver os mandamentos, amar a Deus e amar o próximo, e zelar para não perder aquela graça primeira, aquele tesouro em vasos de barro que São Paulo fala que nós recebemos, a fé, a graça da santidade, para zelar para não perder essa graça durante essa nossa peregrinação rumo aos céus. É a graça santificante, né? Justamente a graça santificante. E quando a gente está nessa graça santificante, a gente tem forças para rechaçar as ocasiões de pecado, não é, padre? Que o senhor começou falando. O que é ocasião de pecado? É quando eu sei que alguma coisa vai fazer mal para mim, eu sei que aquele lugar que eu vou vai fazer mal, vai trazer consequências ruins para mim, mas eu vou, e eu faço, e eu quero aquela coisa, né? É um consentimento, né? Um ato de consentimento. Mas eu traduzo isso de uma forma bem simples. Você sabe que tem um buraco à sua frente. Esse buraco vai ser uma ocasião para que você caia e se machuque. Então o que você tem que fazer? Sai da direção. Vai para um outro rumo que não tem aquele buraco. Né? Desvia dali para você não cair. Quando a gente cede às ocasiões de pecado, é quando a gente sabe, está ali, e a gente acaba cedendo, vai indo na direção, e a gente perde a graça santificante, que se recupera com o sacramento da penitência. Mas se a gente não busca logo, a gente vai trilhando um caminho de distanciamento da graça de Deus e distanciamento da santidade. Por isso que o nosso pedido hoje é a santidade, porque é a vontade de Deus a nosso respeito. Porque, vivendo a santidade nesse tempo presente, alcançaremos a vida eterna. Ou seja, viver a plenitude da santidade junto com o nosso Senhor, onde Ele será tudo em nós e nós seremos tudo nele. Estaremos inteiramente nele e Ele inteiramente em nós. E aí é preciso lembrar uma coisa. O quê, Padre Nilson? Como é que nós construímos essa nossa vida de santidade? Depois que a gente morre? Não, é nessa história. É aqui, o céu começa aqui, não é? Exatamente. O texto diz assim, este é o tempo favorável para a nossa salvação. Então, é agora o tempo em que nós vamos construindo a nossa vida espiritual, obedecendo os mandamentos, vivendo a fé, buscando a santidade. E eu estou falando isso justamente por causa do evangelho de hoje. É aquele evangelho que fala do rico e do pobre. Os dois morrem e o rico o pobre vai para o seio de Abraão e o rico vai para a condenação. Porque os polos se invertem. Durante a vida, o rico teve todas as consolações e o pobre, Lázaro, aquela pobreza, aquela miséria toda. Depois que morre, o rico vai para a condenação e o pobre vai para o seio de Abraão. E aí começa aquele diálogo. O diálogo do rico é assim, manda Lázaro molhar a ponta dos dedos para vir aqui no lugar de tormento para refrescar minha língua. E aí, quer sair daquele lugar? E a resposta do Senhor, olha, você teve todas as oportunidades durante a sua vida e não tomou posse dessas oportunidades. Então não dá para você sair de onde você está e ir para onde o pobre Lázaro está, e nem para onde o pobre Lázaro sair de lá e ir ao seu encontro, porque há um abismo entre vocês. Por quê? É preciso lembrar que é nessa história de vida aqui que nós construímos
a nossa vida de fé, aqui neste tempo presente. Nada daquela ideia de dizer assim, olha, eu vivo aqui do jeito que eu quiser, fazendo a minha vontade, no pecado, no orgulho, sem realmente ceder à vontade de Deus, sem se abrir à graça de Deus, e depois, quando eu morrer, alguém vai rezar por mim, e eu vou para o purgatório e está tudo resolvido. Não, não é assim. Inclusive porque a igreja ensina que o purgatório é o lugar da purificação da alma dos justos, não daqueles que se fecharam à graça de Deus, daqueles que lutaram para viver a fé, lutaram para viver na santidade e depois caíram, se levantaram, buscaram a Deus e aí vão ao encontro de Deus com marcas, com feridas no corpo, mas porque passaram por esse processo de purificação, porque quiseram servir a Deus, são marcas gloriosas, de chagas gloriosas na sua vida, porque quiseram buscar a Deus, buscar a misericórdia, quiseram se corrigir. Então é nesse tempo presente aqui. Então não fique pensando como o rico aqui do Evangelho que diz, não, dá um jeito aí, manda Lázaro sair daí, vem aqui onde eu estou, porque não é possível mais. É neste tempo presente, dádiva, essa história, é nesse tempo presente que nós construímos a nossa vida nos céus. E é uma opção. O nosso céu ou o inferno é uma opção que nós fazemos agora. Você tem a oportunidade nesta quaresma de optar pelo céu. Hoje, neste dia que estamos rezando, é hora de optar pela santidade. Como? Entregando-se. A paixão de Cristo será em vão para nós? Ou valerá todo o sangue de Jesus? O fechamento à graça é que nos impede de alcançar a vida eterna. Então, a pergunta para você hoje é essa. E nós? O que esperamos para nos apropriarmos da salvação que nos foi concedida pela paixão de Jesus? O que nós estamos esperando? Foi gratuito, é graça de Deus. O que a gente está esperando para se apropriar desta graça, para viver então na santidade? O nosso propósito de hoje nos ajuda a viver muito bem isso. A gente tem sempre um propósito, né? O propósito de hoje é que nos dá a possibilidade de deixar de lado essas coisas que nos afastam da presença de Deus. É refletir sobre o que não permite a sua intimidade com Deus. Para você pensar durante todo o dia, o que não permite aí a sua intimidade com Deus. E o Espírito Santo certamente vai nos apontar, né, Padre Nilson? É só pedir, Espírito Santo, me aponta o que eu tenho que mudar, o que tem que sair da minha vida para desimpedir esse caminho e me levar, de fato, à salvação. E o Espírito Santo, que é mestre de vida interior, que sonda as profundezas aqui do nosso coração, vai nos mostrar a direção certa, que é Jesus, para a gente não se perder pelo caminho. Nós queremos rezar com você e por você a oração do 16º dia, que nos ajuda a compreender essa dimensão da santidade. Rezemos. Por tua cruz e em virtude de tuas dores, peço-te, Jesus, que tu me concedas uma verdadeira conversão e que eu responda à vocação para a qual sou chamado pelo batismo, a santidade. Pela união contigo e pelos méritos de tua paixão. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós pedimos perdão por negarmos o plano de Deus para nós, aceitando tantas outras coisas e não aceitando o plano de Deus. A bênção de Deus para a sua vida hoje, o abençoo-te de nosso Senhor, é para que você se abra à vida da graça para continuar caminhando com nosso Senhor até os céus. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar.